Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com você, porque comigo, graças a Deus, vai tudo bem. E neste vídeo, queremos aqui tratar de um assunto que é uma experiência minha própria que eu tive, mas quero também compartilhar com você, que hoje nos ouve, sobre o investimento na caderneta de poupança. De igual forma, muitas pessoas acreditam até hoje, e é a que eu também acreditava, que a poupança ela é o único investimento mais seguro e mais rentável que existe no Brasil. E vamos ver nesse vídeo que, na verdade, as coisas não são bem assim, né? Durante muito e muito tempo, eu pensava dessa forma, de que a poupança era mais seguro, que a poupança era que rendia mais, era mais cômoda, era mais fácil de fazer o investimento e pensando em alguns projetos a longo prazo, né? Então, muitas pessoas hoje no Brasil pensam da mesma forma. Então, eu decidi, né, criar este canal, gravar este vídeo para compartilhar com você experiências, né, que eu tive, estou tendo e terei no decorrer da minha jornada de investidor com você que hoje me ouve, me assiste, para que nós possamos juntos aprender, crescer, trocar ideias. Por isso que é muito importante, né, o seu comentário, você ver esse vídeo até o final, e será muito bem-vinda a sua opinião. Então, vamos partir para as informações desse conteúdo. Estudos apontam que a maioria dos brasileiros não fazem qualquer tipo de investimento. E eu vou mostrar para você aqui, em uma pesquisa que eu fiz, que dos que investem hoje no Brasil, vou aqui compartilhar essa tela com você, dos que hoje investem no Brasil, 68% desses investidores estão atrelados à caderneta de poupança. São 68%, né? A maioria dos investidores hoje estão investindo na caderneta de poupança. E eu, quando comecei a estudar, eu me perguntei por que, né, que essas pessoas estão apenas na poupança. E a Ambima, né, que é uma instituição, ela afirma algumas coisas que são importantes e que eu me encaixava nelas, né, e agora estou cada vez mais me desvinculando disso. Então, muitas pessoas estão na poupança devido à sua comodidade de investimento, porque é algo muito simples. A pessoa abre uma conta na Caixa, né, e aí vai colocando ali R$ 100, R$ 200, esperando um certo momento para receber esse dinheiro. E como é um investimento prático, o valor que você coloca hoje, você já pode retirá-lo no outro dia seguinte. Ele está disponível a todo momento. E há também pessoas que imaginam que a segurança da poupança ela é muito maior pela Caixa ser do governo federal. E há estudos que indicam pela própria Anvima que as pessoas mais humildes e mais simples, que nem eu mesmo, por ter um valor de investimento ainda inicialmente menor, acreditam que a poupança é a única que recebe valores assim. Que tipo de valor, Edmar? Um exemplo, R$ 100, R$ 200, R$ 50. E vamos ver ao longo do vídeo que as coisas são bem diferentes. E aqui iremos fazer, na verdade, um comparativo para ficar fácil o entendimento entre a caderneta de poupança e mais dois tipos de investimento que são da mesma categoria, rendimentos em renda fixa. E aí vamos ver que ao longo do tempo,
nessa comparação, quais investimentos, qual investimento, na verdade, foi melhor? Se na poupança ou se em outros tipos de investimento. E vamos comparar a poupança com o CDB, liquidez diária, e o Tesouro Selic. Iremos, claro, obviamente, explicar, né, cada um deles, para que você possa entender, né, como eles funcionam, e depois você vai fazer a sua própria comparação, o seu próprio entendimento. Onde você se encaixa? Se encaixaria melhor, na verdade? Se na poupança, se no CDB ou se no Tesouro Selic. A poupança é um tipo de investimento popular, né, conhecido pela maioria das pessoas. E normalmente as pessoas acham realmente que ela é a melhor. E como que ela rende? O rendimento da poupança ele está ligado à taxa Selic, que é a taxa mãe da economia brasileira. Então, quando a taxa Selic ela está acima de 8,5% ao ano, a poupança ela passa a render 0,5% mais a taxa referencial. Se a taxa Selic ela passar a ficar abaixo de 8,5, aí a poupança ela vai passar a render 70% da Selic mais a taxa referencial, que na verdade é uma taxa também do governo, muito utilizada pela Caixa Econômica Federal, para, junto com a Selic, conceder os rendimentos aos seus investidores. No caso de pessoa física, a poupança ela passa a render na data de aniversário em que a pessoa começou a investir, mensalmente. Se for pessoa jurídica, também na data de aniversário, porém de forma trimestral. Então, o rendimento da poupança, ele só começa a contar após 30 dias em que a pessoa investiu. Quando olhamos para um CDB, que é um dos tipos de rendimento de renda fixa mais conhecido mundialmente, estamos falando de um tipo de investimento em que a pessoa ela pega o seu dinheiro, empresta para uma entidade bancária e no vencimento do ativo ela recebe o seu valor investido com juros. Existem CDBs pré-fixados, CDBs pós-fixados e CDBs de liquidez diária. Ambos estão atrelados à taxa de juros chamada CDI, que é a taxa de seguro dos bancos. A CDI, ela também ela acompanha a Selic. Ela fica ali margeando a taxa Selic, né, com 0,01% a menos a Selic. Um caso fácil de explicar. Se a Selic hoje estivesse aí a 10,45% ao ano, o CDI ele estaria a 10,44%. Então, você vê que eles estão sempre próximos um do outro. E nesse vídeo, nesse comparativo, eu vou falar sobre o CDB e liquidez diária, onde você já começa a receber os rendimentos após o primeiro dia, para poder ficar mais fácil de comparar com a poupança. Por fim, o outro tipo de investimento, também muito conhecido, é a Tesouro Selic, que é quando uma pessoa ela pega o seu capital e ela empresta para o governo federal. E no vencimento também do ativo, ela recebe o valor investido mais os juros. Dos três tipos de investimentos aqui que citamos, é importante a gente falar sobre a segurança, né? Porque ninguém quer investir seu dinheiro em algo que ela não tem segurança. Tanto a poupança quanto o CDB, eles possuem a garantia do FGC, que é um fundo garantidor de crédito. Qualquer ocorrência que venha a ter com seu investimento dentro do limite de R$ 250 mil, né,
por aplicação, no caso do CDB, né? E na sua conta da poupança, o FGC ele entra como seu garantidor. Já o Tesouro Selic, a sua garantia, ela não vem de um banco, mas ela vem do próprio governo federal. E para ficar mais fácil de explicar como que seria esse rendimento, vamos aqui te mostrar uma planilha aonde vamos comparar esses três investimentos e ver qual é a melhor opção. Aqui estamos comparando, né, a poupança com o CDB de liquidez diária e o Tesouro Selic. Nos últimos 12 meses, quando está sendo gravado aqui esse vídeo, a poupança ela teve um rendimento aí anual, né, de 7,24%. O CDB de liquidez diária ele teve aí um rendimento anual de 11,68%. E o Tesouro Selic ele teve um rendimento aí anual de 12,04%. Se você hoje tivesse R$ 1.000 e quisesse saber em um ano qual desses três tipos de investimento lhe daria um melhor retorno, esse vídeo ele vai te mostrar isso. Então, quando falamos em poupança, as pessoas ficam mais focadas nela por acreditar também que ela é melhor por ela não ter imposto de renda. No caso do CDB, ele tem imposto de renda e o Tesouro Selic também tem essa taxa a ser paga. É importante também sinalizar que o imposto de renda ele é um tipo de imposto que ele é gradativo, tá? Quanto mais tempo você colocar o seu dinheiro no imposto de renda, menor será a sua taxa de juros. Aqui vou te mostrar uma tabela onde ela indica quanto que você teria que pagar de imposto de renda. Se você faz uma aplicação e você espera até 180 dias, 22,5% do seu rendimento você vai ter que pagar de imposto. Lembrando que é do rendimento, não do valor que você aplicou. Se você fizer um investimento e ficar entre 181 dias a 360, você vai estar pagando uma taxa de 20%. Se for de 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 721 dias, você passaria a pagar 15%. Então, para ficar mais claro de entender, quanto mais tempo, quanto mais tempo o dinheiro estiver aplicado em um CDB ou um Tesouro Selic, menor será a taxa de imposto de renda que você irá pagar. Então, voltando lá à nossa planilha, aqui nós temos, né, a poupança. Então, ela é isenta de imposto de renda. Então, você, investidor, você não teria que pagar imposto de renda nenhum aqui na poupança. Eu vou só aqui abrir aqui, está fácil de entender. É isento. O IOF também é uma taxa do governo, mas se você deixa seu dinheiro aplicado e você não tira ele até 30 dias, no 31º dia em diante, você fica isento de pagar IOF. Isso vale para a poupança, isso vale para um CDB, isso vale para um Tesouro Selic. É a mesma coisa. No caso da poupança, se aqui estamos falando de um ano de investimento, você não pagaria IOF. O resgate na poupança, como aqui já falamos, ele é imediato. Você colocou seu dinheiro hoje, você já pode sacar amanhã. Só que o rendimento dela, ele só começa a contar após o 31º dia. Se você coloca R$ 1.000 hoje e retira R$ 1.000 daqui a 15 dias, você vai retirar apenas R$ 1.000, e um centavo a mais. A sua facilidade e a sua praticidade leva muitas pessoas para ela por isso, porque o seu resgate ele torna-se, né, imediato, a qualquer momento. Tá, aí, Edmar,
quanto que eu iria receber de rendimento na poupança a uma taxa de 7,24% ao ano, hoje. Então, hoje, eu receberia de rendimento o valor de R$ 72,40, que eu iria receber pela poupança. Somado ao valor que eu investi, eu teria, no final de 12 meses, R$ 1.072,40. Esse aqui é o investimento em um ano. Quando falamos em CDB de liquidez diária, estamos falando de um tipo de investimento que ele possui imposto de renda. E na tabela que nós mostramos, vimos que ele é regressivo, né? Quanto mais tempo, menos você paga de imposto. Em um ano, 365 dias aproximadamente, a pessoa pagaria de juros no rendimento 17,50%. O IOF, que já foi citado, ele, após o 31º dia, você não pagaria ele. O tipo de resgate de um CDB de liquidez diária, ele, ele é imediato. Após o primeiro dia, se você precisar de sacar esse dinheiro, você já pode sacar. Lembrando que o CDB, o rendimento, ele começa a contar a partir do primeiro dia investido, diferente da poupança. Porém, se você sacar antes de 30 dias, você vai estar pagando ali a taxa de IOF sobre o rendimento e você vai estar pagando imposto de renda numa taxa de juros maior, porque se é regressiva, para o juros ser menor, é necessário que fique mais tempo. Em um ano, você não pagaria IOF e pagaria 17,50% de juros. O resgate, então, como aqui falamos, ele seria também imediato. Aqui nós colocamos que depende da corretora, porque há mais de um tipo de CDB. Nesse caso aqui, ele seria também imediato, após o primeiro dia. E quanto que renderia esse CDB de liquidez diária eu aplicando R$ 1.000, tá? R$ 1.000 para os três tipos de investimento que estamos aqui citando. Então, vamos ver aqui quanto que você receberia com R$ 1.000. R$ 96,36. Então, em um ano, você receberia R$ 96,36. Juntando com o valor que você aplicou, R$ 1.096,36. Então, note-se que mesmo com a taxa de juros, imposto de renda, a poupança, ela perde, ela perde para o CDB de liquidez diária. O rendimento da poupança, ela fica atrás do rendimento de um CDB. E o outro tipo de investimento aqui a ser comparado é o Tesouro Selic. Nos últimos 12 meses, o Tesouro Selic pré-fixado, ele teve aí um rendimento aí médio de 12,04%. Então, você colocando R$ 1.000, esperando 12 meses, como que seria o seu rendimento? A princípio, o imposto de renda teria que ser pago, né? Nesse período, é o mesmo imposto que você pagaria no CDB, 17,50%. O IOF, da mesma forma, se você espera até o 31º dia, você não pagaria essa taxa, né? O tipo aqui de resgate do CDB, ele seria no vencimento. No vencimento. Eu vou até escrever aqui, que eu posso ter colocado aqui. No vencimento. Então, no vencimento, quanto que você teria de rendimento em um Tesouro Selic a essa taxa de 12,04%? Vamos ver aqui, mostrar. Então, o seu rendimento, mesmo descontando o imposto de renda, ele seria de 99,33%. E ao final, que é quando você pega o valor que você investiu mais os rendimentos que você obteve, você teria R$ 1.099,33.
E qual que é aqui a vantagem, né, para você que está vendo esse vídeo? É saber que existe sim outros tipos de investimento que ganham da caderneta de poupança. Eu estava tão tranquilo, tão acomodado com a poupança, que esqueci de estudar, de buscar conhecimento, de me aprimorar mais, e o tempo foi passando. Mas é importante dizer o seguinte, olha, nunca é tarde de você acreditar em você, de você buscar conhecimento, tá bom? Porque busque, vale a pena. E a gente vê aqui, ó, nessas três planilhas, que realmente, se eu ficasse um ano com R$ 1.000 na poupança, eu receberia a mais R$ 72,40. Você imagine se fosse 2.000, 10.000, R$ 100.000, né? Quando comparado com o CDB, liquidez diária, quando comparado a uma taxa de juros Selic a 12,04%, tá? Então, dos três, o que mais ganhou aqui em termos de rendimento é o Tesouro Selic, só que é importante a gente sinalizar que tanto a poupança, quanto um CDB, quanto um Tesouro Selic, para eles terem vantagem em termos de investimento, eles têm que vencer a inflação. Então, a inflação nos últimos 12 meses ela foi aí de 4,23%. O CDI, como aqui comparamos, ele foi de 11,68%. O Tesouro Selic, 12,04%. E a poupança, 7,24%. E dos três, o que mais venceu aqui a inflação foi 12,04%, que é da taxa Selic. Então, se você hoje investisse, se você hoje investisse na poupança, você estaria perdendo dinheiro para a inflação? Não, pelo contrário, estaria, né, ganhando dinheiro acima da inflação. É um rendimento positivo? Sim, é um rendimento positivo. Mas quando você compara esse rendimento com outros tipos de ativos que possuem a mesma categoria, note que você ganharia mais aplicando no Tesouro Selic do que na poupança, porque você ganharia mais aplicando em CDB do que na poupança. E foi isso que eu descobri. Eu tive um receio no começo, mas eu acho que a maioria das pessoas é assim. E com estudo, com dedicação, eu rompi essa barreira. Eu rompi essa barreira e descobri que basta conhecer, basta se aprofundar, basta querer aprender, né? E você vai ter sim rendimentos melhores. E que a poupança, ela não é, de longe, ela não é o melhor tipo de investimento que você hoje, iniciante, que você hoje, mais experiente, deve fazer. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui, até o final. E dizer a você aí, ó, dá um like nesse vídeo, né? Compartilha, comenta, né? Clica na setinha aí de gostei, para que esse vídeo possa rodar para mais pessoas e que elas possam, né, aprender e romper também essa barreira. Muito obrigado.